Na última aula, a gente, em função do tempo, eu não pude explicar muito bem o último exemplo, tá? Que envolvia desigualdades de uma equação do segundo grau, tá? Então, o objetivo desse vídeo é a gente voltar ao último exemplo da aula, tá bom? E vê-lo com mais calma. Então, antes, vamos fazer uma pequena revisão, tá? Da equação do segundo grau, tá bom? Então, uma revisão da equação do segundo grau, tá? Que são algumas coisas que provavelmente vocês já viram no ensino médio, tá? Então, um polinômio do segundo grau, tá? É uma expressão, pessoal. É uma expressão da forma só colocar aqui em vermelho, da forma ax² mais bx mais c, tá? Onde para nós aqui, tá? Os coeficientes a, o b e o c, tá? São números reais. Tá bom, pessoal? Então tá, então a gente entende como um polinômio do segundo grau uma equação, ok? Que é do tipo ax² mais bx mais c, tá? Onde a e b e c são números reais, tá? Então, a um polinômio do segundo grau, a gente sempre associa, tá? A gente pode associar o que a gente chama de discriminante do polinômio, tá? Então, a gente pode associar... Opa. A gente pode associar o que a gente chama de discriminante do polinômio, tá? Que é dado pela seguinte expressão, tá? Uma expressão que envolve os coeficientes do polinômio. Então, o discriminante a gente sempre denota por delta, tá? Delta maiúsculo, né? A letra grega. Delta. E ele é dado por b² menos 4a multiplicado por c, tá bom? Então, o discriminante de um polinômio de segundo grau é simplesmente essa expressão ali, b² menos 4ac, tá? Uma expressão em função dos coeficientes. Então, o que a gente sabe lá do ensino médio, né? A gente sabe o seguinte: se o discriminante do polinômio for positivo, tá? Então, a equação ax² mais bx mais c igual a zero. Deixa eu aumentar aqui.
tá? Possui duas soluções, tá? Possui duas soluções. Tá? E quem são essas soluções, pessoal? Então, a primeira solução, tá? Que eu vou chamar de x', ela é dada por 2a, certo? Como denominador, e como numerador é menos b mais a raiz quadrada do discriminante, tá bom? E a segunda solução, pessoal, que é a que eu vou chamar de x duas linhas, tá? Ela é dada por menos b, tá? Menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Tá certo? Então essas são as duas equações. As duas equações não, as duas soluções, tá bom? São duas soluções distintas para o polinômio, né? Isso é o que a gente chama lá no ensino médio de fórmula de Bhaskara, tá? E além disso, pessoal, talvez isso é uma coisa que vocês não viram, né? Mas isso também é verdadeiro. E o polinômio, tá? Qual o polinômio? O polinômio é ax² mais bx mais c, tá? Pode ser fatorado na seguinte maneira, da seguinte forma. A seguinte forma. Então, além disso, a gente consegue escrever o nosso polinômio do segundo grau como produto de dois fatores de grau 1, tá? Dois fatores lineares. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ax² mais bx mais c vai ser igual a, tá? Que é o coeficiente líder, multiplicado por x menos a primeira raiz, ou a primeira solução da equação, no segundo grau, multiplicado por x menos a segunda equação, tá? Então, além de eu ter uma forma para as raízes, eu também consigo fatorar o polinômio, tá? Em dois fatores lineares, tá? O x menos o x', o x menos x duas linhas, multiplicado pelo a, que é o coeficiente líder do polinômio de grau 2. Tá bom? Então, isso eu tinha falado na última aula, tá? E o que faltou, e aí a gente, com essas informações, a gente tentou resolver o seguinte exemplo, né? Na aula era o exemplo 3, tá? Exemplo 3, tá? O que a gente queria fazer no exemplo 3 era resolver uma inequação. Qual era a inequação? Então, era resolva a inequação (3x²), tá? Mais 5x menos 2 menor ou igual que zero, tá? Ou seja, eu quero encontrar todos os valores de x, tal que quando eu substituir nessa equação à esquerda, tá? Esse resultado dê menor ou igual que zero, tá bom? Então, a nossa solução começa na tentativa de encontrar as duas raízes, tá?
desse polinômio dado. Então, vamos lá. Solução. Então, primeiro, vamos determinar as raízes, tá, pessoal? Então, primeiro, determinamos as raízes da equação, né, de 3x² mais 5x menos 2 igual a 0, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o discriminante, tá? Do polinômio à esquerda, tá? Calcular o discriminante desse polinômio aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o discriminante, então? Discriminante, pela nossa forma, ele é b ao quadrado, certo? O b, nesse caso, vai ser 5, então vai ser 5 ao quadrado, menos 4a, que nesse caso é 3, vezes o c, que nesse caso é menos 2, tá? Então, isso vai dar 5 ao quadrado é igual a 25, tá? Menos 4 vezes 3 dá 12, né? Aqui, né, pessoal? Menos 4 vezes 3 dá menos 12, desculpa. E menos 12 vezes menos 2 dá mais 24. Tá? Isso aqui é mais 24. E 25 mais 24 vai dar 49. Certo? E agora, então, a gente calcula as duas raízes, tá? Da equação. Tá? Então, a primeira raiz, x', ela vai ser menos b, que nesse caso vai ser menos 5, mais raiz quadrada do discriminante, que é 49, dividido por 2 vezes a. Quem é o a? O a é 3. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos 5. A raiz quadrada de 49 é 7. E 2 vezes 3 é 6. Bom, isso aqui vai ser igual a 2 sobre 6, tá? Aí, fazendo a simplificação da fração, isso é igual a 1/3. Tá? E a segunda raiz é x duas linhas, que vai ser menos b, que é 5, tá? Menos a raiz do discriminante, que é 49, dividido por 2a, só que o a é 3, tá? Aí isso vai ser igual a menos 5, raiz quadrada de 49 é 7, né? Então isso aqui vai ficar menos 7, dividido por 6. Tá? Isso vai ser igual a menos 12, dividido por 6, que é igual a menos 2. Tá? Então, a gente tem que as raízes da equação 3x² mais 5x menos 2 igual a 0 são 1/3 e menos 2. Ok? Então, com isso, o que a gente consegue? A gente consegue fatorar o nosso polinômio, né? Então, o nosso polinômio... Nosso polinômio 3x² mais 5x menos 2 pode ser escrito como sendo o a, que nesse caso é 3, multiplicado por x
menos a primeira raiz, que é 1/3, tá? Multiplicado por x menos a segunda raiz, tá? A segunda raiz é menos 2. Menos a segunda raiz vai ficar 2, certo? Isso aqui é mais 2. Tá bom? Ok, pessoal. Então, a gente consegue escrever o nosso polinômio, né, como um produto aqui de 3 fatores, né? 3 vezes x menos 1/3 multiplicado por x mais 2. Tá bom? Vou pegar mais uma folha aqui. Tá, pessoal? Então, por que a gente fez isso, né? Então, olha só. Então, a gente volta lá no que a gente quer resolver, né? A gente quer resolver a inequação, tá? Então, a gente quer provar, a gente quer encontrar a solução da inequação 3x² mais 5x menos 2 menor ou igual que zero, tá? Isso é o que a gente quer fazer, ok? Só que o nosso polinômio, ele é igual àquele produto. Então, resolver essa equação é a mesma coisa, C e somente C, né? Equivalente, a gente resolver isso aqui. 3 vezes x menos 1/3, x mais 2, tá? Menor ou igual que zero. Ok? A gente só substituiu pela fatoração do polinômio. Então, são equivalentes. Ok? Só que o que a gente sabe agora? A gente sabe que a gente pode dividir essa equação por qualquer número positivo, certo? Sem mudar a direção da nossa desigualdade, tá? Então, a gente pode, por exemplo, dividir os dois membros dessa inequação por 3. Okay? Então, fazendo isso vai ser equivalente, tá? A gente resolver a equação x menos 1/3 multiplicado... ficou meio feio isso, peraí. É equivalente a gente resolver a seguinte inequação. Menor ou igual que zero, tá? Ok, pessoal? Então, o que a gente sabe? A gente sabe uma coisa que a gente aprende, principalmente na regra de sinais, né? Que o produto de dois números, como está aparecendo aqui, tá? Lembra que x aqui para nós vai ser... A gente quer encontrar os valores numéricos de x, tá? Então, o que está acontecendo? Como eu estou tendo um produto aqui, ó, entre dois fatores, tá? Esse produto entre dois fatores vai ser menor ou igual que zero em duas ocasiões, certo? Então, a primeira ocasião é quando o primeiro fator, tá, for menor ou igual que zero e o segundo fator for maior ou igual que zero, tá? E um segundo caso é quando o primeiro fator, tá, for maior ou igual que zero e o segundo fator for menor ou igual que zero. Tá bom? Então, a gente vai resolver, então, separar isso em dois casos, tá? O primeiro caso, como eu havia falado para vocês, né? É o caso em que o primeiro fator é positivo, tá? E o segundo fator
é menor ou igual que zero. Tá bom? Esse é o primeiro caso. Então, observe o seguinte, que isso é equivalente, pessoal, a você dizer que o x tem que ser maior ou igual que 1/3, tá? Basta você somar 1/3 dos dois lados dessa igualdade aqui, tá? E o x ser menor ou igual a menos 2. Tá certo? Ok? Então, esse primeiro caso, pessoal, o conjunto solução são os x tal que o x é, ao mesmo tempo, maior ou igual que 1/3 e menor ou igual que menos 2. Tá? Então, vamos ver o que seria quem seriam esses valores de x, né? Então, colocando aqui a primeira condição, né? X maior ou igual que 1/3, né? Aqui estaria o zero, né, pessoal? Aqui estaria, vou botar aqui, estaria 1/3, tá? E o x maior ou igual que 1/3 corresponderia a essa parte da reta real. Tá? Fechado aqui, ok? A segunda condição, que é x menor ou igual que 2, corresponderia a essa segunda porção da reta, tá? Que está à esquerda do menos 2, tá? Seria essa daqui. Contando com o menos 2, tá? Então, pessoal, o conjunto solução nesse caso, vocês observem que é vazio, certo? Porque não tem nenhuma porção dessa primeira parte aqui, ó, certo? Comum com essa segunda parte aqui, certo? Então, elas são disjuntas, ok? Não há nada em comum entre a primeira parte vermelha e a segunda parte vermelha, tá bom? Então, portanto, o que a gente conclui? Que neste caso, né, neste primeiro caso, tá? Não existe solução. Tá bom? E agora vem o segundo caso, tá, pessoal? O segundo caso é o seguinte, é quando o primeiro termo é menor ou igual que zero, ou seja, x menos 1/3 é menor ou igual que zero, e x mais 2, tá, é maior ou igual que zero. Tá bom? Então, o primeiro fator é menor ou igual que zero, e o segundo fator é maior ou igual que zero. Tá bom? Então, pessoal, isso é equivalente, somando 1/3 dos dois lados da primeira desigualdade, né, a gente chega aqui, isso é equivalente a x menor ou igual que 1/3, tá? E somando menos 2 dos dois lados da segunda desigualdade, né, a gente chega que x é maior ou igual que menos 2. Tá? Então, para x ser uma solução, né, ele tem que satisfazer simultaneamente x menor ou igual que 1/3 e x maior ou igual que menos 2. Tá? Então, vamos fazer um desenho desses intervalos, dessas porções da reta. Tá? Então, a primeira
está o zero, tá? Aqui está 1/3. Ok? Então, x menor ou igual que 1/3 corresponde ao que está à esquerda do 1/3. Tá? Contando com ele mesmo, ou seja, um pontinho fechado no 1/3. Já a segunda porção, que é x maior ou igual que menos 2, corresponde, tá? Aqui está o zero. Aqui está o menos 2, tá? Então, x maior ou igual que menos 2. Então, ela corresponde ao que está à direita do menos 2. Então, seria essa porção aqui. Incluindo o menos 2, tá, pessoal? Então, o que eles têm em comum? Qual que são a porção da primeira que está também na segunda, né? Então, qual que seria a parte comum, né? Desses dois intervalos, né? O que está nos dois, né? Estaria o 1/3, tá? E estaria essa porçãozinha aqui, que é menos 2. E o que estaria nos dois seria essa porção aqui. Fechado aqui e fechado aqui. Tá bom? Então, com isso, o que a gente diz? Que neste caso, nesse segundo caso, né? Nesse segundo caso, a solução é todos os valores de x no intervalo, vou botar aqui em vermelho, tá? No intervalo menos 2, 1/3 fechado, tá? Ok? Então, pessoal, o primeiro caso, como a gente viu aqui, né? Não tem solução, e o segundo caso tem como solução o intervalo menos 2, 1/3 fechado, tá? Então, vou escrever aqui, tá? Pelo primeiro e segundo caso, tá? Vemos que a solução da inequação uh, 3x² mais 5x menos 2 menor ou igual que zero, tá? Menor ou igual que zero. Acho que aqui dá aqui. É todos os valores, todos os x, tá? No intervalo vou botar aqui em vermelho. No intervalo menos 2, 1/3. Tá bom? E aí termina o nosso exemplo, tá? Então, sempre que tiver uma inequação do segundo grau, pessoal, só voltar aqui. Sempre que a gente tiver uma inequação do segundo grau, tipo exemplo 3, tá? Vocês vão resolver usando o mesmo método que a gente usou nesse exemplo, tá bom? Então,
A gente termina aqui esse caso, né? E até a próxima.